Fala, meu nono, tudo bom? Rafael aqui falando, tá bom? Tô aqui no nosso livro de Química, nosso livro 2, ou seja, já tô aqui no livro do segundo bimestre, tá? Peço que vocês se encaminhem aí para a página 8 do livro de vocês, tá? E vou trabalhar naquele esquema, tá? Livro e uma folhinha aqui que eu preparei, beleza? Então vamos começar aqui, né? Esse nosso capítulo aqui, ele fala sobre átomo, né? Então, um átomo, ele começou, né, o conceito do que é um átomo, ele começou de forma filosófica, tá bom? Ele começou lá na Grécia Antiga, com Demócrito e Leucipo, né? O que eles pensaram? Que se você pegasse a matéria e quebrasse em pedaços bem pequenininhos, ia chegar um momento em que você não conseguiria mais quebrar, né? Você chegaria a um limite. E esse limite se chamaria átomo, né? E a origem, o nome da palavra é grego, né? E significa justamente isso, ó. O A é de não e toma divisível, ou seja, não divisível. Então um átomo era indivisível, não existia nada menor, beleza? E toda a matéria era formada por ele, tá? De novo, né? Isso aqui de cunho filosófico, não tem ciência aqui ainda, né? Quando você começa a entrar nos modelos atômicos, aí sim você tem algum tipo de embasamento científico. E o primeiro modelo atômico aqui que a gente vai falar vai ser o de Dalton, tá bom? E aí eu vou aqui para minha folhinha, tá? Então aqui eu tenho os meus modelos atômicos e o primeiro que eu tenho o modelo aqui é o de Dalton, né? E Dalton dizia o seguinte, né? Que o átomo ele era uma esfera maciça, era indivisível, tá? Não conseguia dividir ele, né? Indestrutível, não conseguiria destruí-lo também, tá bom? Esse modelo aqui de Dalton foi conhecido como bola de bilhar, tá bom? Ou seja, uma bola de sinuca que eu tentei representar aqui para você. O Dalton ele justificava você ter substâncias diferentes porque os átomos eles possuíam massas diferentes, né? Então cada átomo tinha uma massa específica ali, e aí conforme essas massas iam se ligando, né, os átomos iam se ligando, você ia ter diversos tipos de substâncias, mas a diferença entre os átomos estava somente na massa, tá bom? Bom, o segundo modelo atômico aqui que nós temos é o de Thomson, né? Então aqui de novo, Dalton disse que não existia nada menor que o átomo. O Thomson falou, pera aí, malandro, tem um negócio menor sim, cara. E essa parada se chama elétrons, né? São partículas dotadas de cargas negativas, tá? O átomo, de fato, ele é uma esfera sólida, né? E essa esfera, né? A minha esfera aqui, ela vai ser dotada de carga positiva. Então a minha esfera é positiva. E dentro dessa esfera eu tenho partículas pequenininhas chamadas elétrons, né? Porque um dos buracos que Dalton deixava porque ele não conseguia explicar a natureza elétrica da matéria. O Thomson já conseguiu justificar isso, beleza? Então, aqui, a partir de Thomson, você começa a ter um equívoco no nome de átomo, né? Porque átomo significa não divisível. Então, o Thomson diz, cara, tem algo divisível não, tem uma partícula menor assim. Posso dividir esse cara? Sim, beleza? Então, aqui, o átomo já passa a ser divisível. Ele deixa de ser indivisível. E aí, né, podemos dizer que o átomo ele é uma pequena porção da matéria, tá? O átomo ele é uma pequena porção, ele não é a menor parte. Ele já foi considerado, mas isso caiu por terra, tá bom? Logo em seguida, vem o Rutherford. E ele vem aí, né, ele faz algumas descobertas. O que ele fez? Vou voltar para o seu livro, agora eu estou na página 10, tá bom? Estou aqui na página 10 do seu livro. O que ele fez? O Rutherford pegou uma lâmina de ouro, tá vendo? Pegou uma plaquinha de sulfeto de zinco, colocou atrás e disparou partículas alfa, tá bom? Essas partículas aqui, elas têm cargas positivas, tá, galera? Então ele disparou aqui esse raio, né? Essas partículas. E o que ele observou? Conforme o disparo batia aqui na lâmina, uma grande parte vazava, né, ultrapassava a lâmina, né? Ele via isso pelas marquinhas que ficavam no sulfeto, porque quando o disparo ele passava aqui, ele passava direto, ele atingia o sulfeto, tá? Então a primeira observação que ele fez, cara, tem muito espaço vazio aqui, por isso que está tudo passando direto, tudo não, uma grande parte, né? Tá? Uma pequena parte sofreu um desvio. Pô, isso aqui tem carga positiva, se está sofrendo um desvio, eu tenho carga negativa aqui também. Tá bom? Então eu tenho carga negativa. Então eu tenho um grande espaço vazio, e nesse espaço vazio eu tenho cargas negativas, que você está vendo aqui, ó, disparo aqui, ó, sendo desviado. E tem uma parte pequena que está reconstituindo. Essa parte pequena, ele chegou à conclusão que é maciça. Ele chamou essa parte pequena, onde os raios não conseguiam ultrapassar, de núcleo. Tá bom? E esse espaço vazio ele chamou de eletrosfera. Tá? Então aqui, ó, você já tem o sistema planetário, né, que é como se fosse o nosso sistema solar, onde o núcleo seria o Sol e os elétrons os planetas, né, que ficam circundando, né, os elétrons estariam em movimento ao redor do núcleo. Tá? Essa eletrosfera,
ela é muito espaço vazio, tá bom? Tem espaço vazio. E esse cara aqui, que é maciço, ele é bem pequenininho e ele fica no núcleo. E dentro dele você tem partículas positivas, tá? Então, para Rutherford, o átomo se dividia em dois espaços, núcleo, né? E dentro do núcleo teria os prótons, carga positiva, e a eletrosfera, que é esse espaço aqui, vazio, onde eu tenho os elétrons, né? É um equívoco dizer espaço vazio, né? Vacilei aí. Na verdade, tem muito espaço vazio, tá? Mas não está vazio porque você tem os elétrons, né? Só que o elétron, galera, eu vou falar disso ali mais pra frente, é uma massa irrelevante. Ele é tão pequenininho, é como se fosse um fio do seu cabelo, né? Que diferença faz no seu peso, né? Na sua massa aí? É pouca coisa, né? Tá? Então o átomo ele tem muito mais espaço vazio que preenchido, né? Fazendo uma analogia, eu lembro que aprendi isso quando aprendi química, né? Faz muito tempo. Você pode pensar no átomo como um estádio de futebol. E aqui é onde você bota a bola, né? Tá? E aqui ao redor você tem ali as cadeiras, né? Enfim. Isso aqui é o meu estádio, tá? Se eu fosse considerar isso um átomo, isso aqui seria o núcleo. Esse pontinho seria o núcleo. E essa diferença aqui, ó, toda, seria a minha eletrosfera, mano. Né? Ou seja, você tem mais... E esse espaço aqui é muito vazio, é onde meus elétrons orbitam, né? Então aqui, se você reparar, é maior do que aqui, né? Então o átomo ele tem muito mais espaço vazio que preenchido, tá bom? Então isso daí foi o nosso Rutherford, né? Sistema planetário, beleza? Só que o Rutherford não conseguia explicar algumas coisas, né? Por exemplo, se eu tenho aqui um núcleo positivo, eu tenho cargas negativas aqui, por que essas cargas negativas não são atraídas, já que os opostos se atraem? Né? Ele não conseguia justificar isso. Outra coisa que ele não conseguia justificar é o seguinte: os opostos, eles se atraem, então ele deveria ir de encontro, né? Só que os semelhantes, né? Os semelhantes aqui no núcleo, eles se repelem. Né? Como quando você pega um ímã, o ímã ele tem polo sul e polo norte, né? Quando você junta os polos iguais ali, você vê que o ímã ele quer se afastar, você não consegue juntar, né? Porque você está juntando polos semelhantes, né? Os semelhantes eles estão se repelindo, né? Então esse cara aqui quer fugir desse e vice-versa, né? Pô, como é que você tem uma estabilidade aqui se você tem caras aqui se repelindo o tempo todo? Ele também não conseguia justificar isso, tá bom? Então a primeira justificativa que vai aparecer vai ser essa aqui, ó, do elétron e do próton. Por que o elétron não vai de encontro ao próton? E quem respondeu isso pra gente foi o Bohr, né, com o modelo atômico dele. O que o Bohr falou? Cara, o Bohr falou o seguinte, tá? De uma forma bem simples. O Bohr falou que o átomo é como se fosse uma cebola, que possui várias camadas, tá? Não vão possuir camadas mesmo, né? É só uma analogia, tá bom? Mas é como se ele tivesse várias camadas, né? E aí podendo ter até 7 camadas, né? De K a Q. E cada camada comporta uma quantidade de elétrons. Então a minha camada K comporta 2 no máximo, a L no máximo 8, M no máximo 18, N no máximo 32 e sucessivamente, tá bom? Então ele fez aqui, ó. Ele fez aqui o núcleo verde, né? E ele fez a primeira camada K, a segunda camada L, né? Você vê que a mais externa, né? A mais distante do núcleo é o Q, tá? E aí eu simbolizei aqui, eu também fiz a minha, tá? E fiz como se fosse de uma forma lateral, né? E aí vamos embora aqui, mas acho que eu vou usar a dele aqui, que a dele tá mais bonita, né? Então o esquema é o seguinte, o que ele observou? Que cada camada, né? Ele chamou de nível de energia. Então aqui, ó, essa camada K, ela tem uma quantidade de energia. O elétron, para estar aqui, ele precisa ter uma quantidade de energia. O elétron dessa camada aqui possui uma quantidade de energia maior. Esse aqui é uma quantidade de energia maior, né, que é anterior, né? Tá? Então é sempre essa maior que essa maior que essa, quantidade de energia maior que essa, e assim sucessivamente. Então esse cara aqui vai ter uma quantidade de energia muito grande, tá? Então você pode pensar o contrário, né? Esse tem a quantidade de energia maior que esse aqui. Então esse tem uma quantidade de energia menor que esse. O esquema é todo o seguinte, ó. Esse cara aqui, o elétron que está aqui, né? Para ele vir para essa camada, ele precisa ganhar energia. Você precisa colocar energia nele. E esse cara aqui, para voltar, para ele vir para esse aqui, ele precisa perder energia. Então por que o átomo ele não vai de encontro ao próton? Porque para ele vir daqui para cá, ele precisa perder energia. E ele não vai fazer isso espontaneamente, né? E daqui para cá, para ele saltar para o nível energético acima, ele precisa ganhar energia. Então ele vai ter essa dificuldade, por isso que ele não vai de encontro, ele vai ficar aqui,
né, na casa dele, onde comporta a quantidade de energia que ele tem, né? Toda vez você consegue, né, até colocar energia para o elétron saltar, né? Fogos de artifício funcionam assim, né? Você coloca uma quantidade de energia ali que é o fogo, o elétron ali dos fogos, ele vai saltar. Você colocou energia, o elétron salta. Só que aqui não é o lugar dele, ele vai querer voltar. Só que quando ele voltar, ele vai ter que liberar a energia que ele recebeu. Pescou? Deixa eu pegar uma folhinha aqui melhor, ó. Eu tenho uma camada aqui e tenho uma camada aqui. O meu elétron está aqui, ó. Para ele saltar aqui, o que você faz? Você coloca mais, vou botar mais E de energia, tá bom? Beleza, então a gente colocou o fogo lá no fogos, o elétron ganhou energia e ele saltou. Só que ele não vai ficar aqui, porque o lugar dele é esse, então ele vai ter que voltar. Para ele voltar, vou botar o menos aqui, ó, ele vai ter que perder a energia que ele recebeu. Ele recebeu, ele precisa perder para voltar. Quando ele volta, ele libera essa energia em forma de luz, que é o fóton, né? Então a gente consegue ver essa energia ali em forma de luz, né? Beleza? Então os fogos eles funcionam assim. Aqui ele coloca esse esqueminha também, ó, tá vendo? Ele bota como absorção de energia. Por quê? Porque esse cara absorveu, ele recebeu energia, ele absorveu e ele saltou. Tá? E aí ele chegando aqui, ele vai liberar essa energia e vai voltar para o lugar dele de origem. Essa energia vem pra gente em forma de luz. Beleza? Então, ok, já temos aí uma resposta do modelo de Rutherford, né? Cadê? Deixa eu ver minha folhinha aqui que eu perdi. Cara, Rafael continua bagunceiro, mesmo em casa, não tem jeito, né? Cadê, meu Deus? Achei. Então aqui, ó, vamos embora. O Bohr ele já explicou isso então, né? Por que o elétron não vai de encontro ao núcleo? Porque você tem níveis de energia ali. O elétron não consegue transitar ali pelas camadas assim facilmente, tá bom? Bohr já justificou esse ponto. Mas ainda tinha uma outra questão, né? Que é a questão dos prótons estarem se repelindo, né? Ó, cargas semelhantes estão se repelindo, né? Por que esse cara é estável? Então veio Chandwick, né? Chandwick e descobre os nêutrons pra gente. Chandwick fala que no núcleo você tem partículas sem carga. E essas partículas, elas são responsáveis pela estabilidade do átomo, tá bom? Ele fala isso pra gente. Então aqui dentro você tem prótons e você tem nêutrons, né? Tá? Então o nosso modelo atômico atual, ele ficou assim, ó. Um átomo, né? Não botei aqui, mas pequena porção da matéria, tá bom? Ele é formado por núcleo e eletrosfera. O que eu tenho no núcleo? Prótons, partículas positivas. E Chandwick descobriu pra gente os nêutrons, né? Que são partículas sem carga, responsáveis pela estabilidade do núcleo. Tá bom? E na eletrosfera eu vou ter os meus elétrons, que são partículas dotadas de cargas negativas, tá, galera? Chandwick também fez uma outra descoberta importante, que a gente usa muito, né? E a gente vai usar lá na frente, tá? Que é o seguinte, né? Deixa eu escrever aqui, ó. Prótons, nêutrons, né? Ele descobriu que a massa dos nêutrons é próxima às massas do próton. Tá bom? As massas, né, as partículas são parecidas, né? Em questão de tamanho, né, em questão de massa. Já os elétrons, foi aquele esquema que eu falei lá no início do vídeo, tem uma massa desprezível, né? O elétron, ele fica em torno de 1840 vezes menor que um próton, cara. Né? Ele é por volta disso aqui, né? Você vai encontrar valores de 1836, 1840 vezes menor que esse cara. Ou seja, esse cara já é muito pequeno, cara. Né? Então esse cara aqui é ainda menor, né? Então entendo que ele falou pra gente, cara, quando a gente for ver a massa do átomo, né? A gente vai estar falando da soma da massa dos prótons e dos nêutrons. Elétron, a gente vai desconsiderar porque a massa do elétron é irrisória, né? Não é tão relevante. Então eu vou dizer aqui que a massa do átomo é igual prótons, já antecipando um pouquinho, mas, caramba, escrevi olhando pro celular horrível, prótons mais nêutrons. Essa é a massa do meu átomo e vou desconsiderar a massa do meu elétron, beleza? Então, vamos fazer um bate-bola rapidinho aqui, ó. Eu tenho aqui, deixa eu passar aqui minha folhinha aqui de novo, deixa eu ajeitar minha bagunça aqui, ó. Modelos aqui rapidinho, ó. Dalton, bola de bilhar, átomo indivisível, tá bom? Thomson, pudim de passas. Ele que descobriu os elétrons e a partir dele o átomo passa a ser divisível, tá bom? Depois tivemos Rutherford com seu sistema planetário, né? Eles dividindo o átomo aí já em núcleo e eletrosferas pra gente. Temos Bohr com os níveis de energia, tá bom? E Chandwick descobrindo os elétrons, né? E fazendo relações da massa do átomo, tá? Definindo pra gente o que importa quando se refere à massa de um átomo, beleza?
Moleza, tentei fazer um vídeo curtinho aí pra você. Faça aí as questões, tá? Da atividade aí do livro e tamo junto sempre.